Bem-vindos a mais um episódio de Smart Conversations. Meu nome é Márcia Sano, eu sou Global VP de Soluções Conversacionais da Cint e hoje eu estou como host do podcast Smart Conversations, que é um podcast da Cint sobre tecnologias conversacionais. E hoje eu estou com um convidado super especial, que é o Marcos Oliveira, e eu gostaria de convidar para ele se apresentar aqui e contar para a gente o que ele faz. Tá bom, primeiro obrigado pelo convite. Márcia, eu sou o Marcos Oliveira, eu sou líder de parcerias para o WhatsApp na América Latina e muito feliz em poder compartilhar um pouco nossa visão aqui com você. Conta para a gente, acho que todo mundo já sabe muito sobre o WhatsApp, acho que o WhatsApp dispensa apresentações, mas o que significa parcerias nesse sentido? Olha, Márcia, o jeito que a gente enxerga parcerias são empresas que podem ajudar os negócios a construir melhores experiências conversacionais. Então, a gente como Meta, a gente oferece uma API, a plataforma de WhatsApp Business, e a gente faz uma relação ou busca no mercado parceiros que possam desenvolver experiências conversacionais para os clientes, né? Então, os parceiros que a gente chama são quem cria as mágicas, quem cria as experiências. A gente fornece a plataforma e os parceiros fazem a mágica da experiência conversacional. A gente tem observado muito a adoção do WhatsApp aqui pelas pessoas no dia a dia, né? E a gente vê o quanto o WhatsApp se tornou essencial aqui. O que você me conta assim, sobre a história do WhatsApp aqui no Brasil, desde lá o início, pelas empresas utilizando? O que o Brasil tem de tão especial por ser tão diferente? Olha, é uma boa pergunta e eu respondo bastante essa pergunta para os executivos da Meta que estão em outras regiões para entender exatamente o que o Brasil tem de diferente. É uma combinação de vários fatores, né, Márcia? Eu acho que a gente começou aí, eu tô já com o WhatsApp há 3 anos e meio, quase 4, e a gente começou, a primeira necessidade das empresas com o WhatsApp era diminuição de custo de call center, né? Então, um atendente no call center falava com uma pessoa por vez, no WhatsApp podia falar com 4 ou 5 clientes ao mesmo tempo, e ainda uma parte da conversa podia ser automatizada. Então foi aí que a gente começou, né? Então a gente começou no mercado brasileiro com uma necessidade clara de redução de custo. E também porque as empresas perceberam que o WhatsApp é o canal que as pessoas estão acostumadas a usar. Então foi meio que um movimento natural, né? Mas o que diferenciou bastante o Brasil, acho que ainda diferencia, é o que aconteceu pós-pandemia, né? A pandemia botou uma pressão enorme para comerciantes, para lojistas em trabalharem online, né? E naquele momento de urgência, você parar para desenvolver um site, desenvolver um app do zero, não era uma questão de vida e morte para as empresas, né? Então a pandemia colocou anabolizantes, né, em transformar o WhatsApp como um canal de suporte ao cliente a um canal em toda a jornada, né? Desde a geração de leads até conversão de vendas. Então, com tudo isso, o Brasil foi ficando cada vez mais sofisticado, né? E graças aos parceiros que eu comentei no começo, começaram a construir experiências mais sofisticadas, né? Através do WhatsApp. Então, hoje, para algumas determinadas empresas, alguns determinados segmentos, você consegue fazer uma jornada praticamente end-to-end de compra dentro do WhatsApp. E isso ficou bastante popular aqui, porque não só as pessoas já estavam acostumadas a falar com a sua mãe, com o seu parente, até com grupo de condomínio, até uns grupos onde a gente não quer estar, a gente às vezes está. E as empresas estão se apropriando disso cada vez mais, né? E para as empresas também, elas perceberam que é importante se apropriar do caráter pessoal que o WhatsApp configura na comunicação, né? Você está acostumado a falar com pessoas que você tem proximidade, com familiares naquele canal. Essa comunicação tem que ser respeitada, né, no modo pessoal. Então, as empresas também viram isso como valor. Então, acho que a sofisticação de casos de uso, né, e a adoção das empresas à plataforma de API foram o que fazem hoje o Brasil ser um dos destaques mundiais, né? E a gente é destaque mesmo, porque assim, a gente tem muito orgulho de falar que a presença do WhatsApp é praticamente diária para todo mundo, a gente ouve muito esses indicadores,
Mas aqui, assim, a gente tem essa percepção, às vezes e aí como uma empresa global que nós somos, né, às vezes a minha preocupação é, será que a gente está falando isso porque somos brasileiros ou é de fato isso na percepção, até dentro do WhatsApp, que nós somos protagonistas e nós é que levamos isso para o mercado e que somos mais inovadores que os outros países no mundo. Isso é de fato verdade? Ó, tirando aqui o meu orgulho, orgulho de ser brasileiro, é de fato verdade, assim, né? Então, quando a gente olha os níveis de utilização do WhatsApp, ou penetração de clientes, né? O Brasil principalmente, mas a América Latina como um todo, se colocam nos primeiros lugares do ranking, né? Sobre qualquer ótica que a gente veja. E essa prioridade, ela é refletida assim, no quanto que a gente influencia desenvolvimento de produto, ou quanto a organização está disposta a ouvir o mercado, né? Eu nunca vi tantas pessoas da Meta de fora visitando o Brasil, e você sabe bem disso ultimamente. Então, a gente tem aqui uma situação bastante única no mercado efervescente, né? Crescendo, com um uso sofisticado, né? Então, eu já tive experiência em outras companhias, onde normalmente a América Latina aí gira entre 5% e 10% de qualquer negócio global, e aqui a gente é mais do que isso, né? Então, eu fico muito feliz de ser relevante, essa relevância ela existe mesmo. Até para nós, né, Marcos? Você conhece bastante o nosso trabalho. Quando eu comparo os clientes brasileiros e os clientes lá fora, a gente está num nível de maturidade totalmente diferente deles, e a gente avalia até como as empresas adotam risco, né? Uhum. Lá fora é um processo muito mais detalhado, uma aversão até a risco. Aqui a gente encontra executivos na cadeira, até nas empresas, mais dispostos a testar, a usar isso como laboratório, a entender, experimentar e ver se esse processo é algo que vai gerar valor para a empresa, o que a gente não vê muito lá fora. Então, a gente consegue experimentar mesmo, de fato. E eu sei que o WhatsApp lança várias coisas o tempo todo. Houveram alguns lançamentos que foram priorizados o Brasil em detrimento dos outros países. Como que é esse processo de decisão, de escolha, onde são feitos esses lançamentos? Olha, a gente tem sempre uma ótica global aí para tudo, mas eu posso te garantir que desde que eu estou no WhatsApp, eu nunca vi nada lançado sem que o Brasil tenha sido pelo menos um dos mercados-chave para teste. Uhum. Então, os nossos parceiros, os nossos clientes estão sempre ávidos pelo próximo passo de inovação. Então, aqui é o lugar perfeito para a gente experimentar, né? E aí acho que juntam algumas necessidades, alguns interesses diferentes, né? Porque assim, as empresas querem estar, né, sempre atualizada na inovação, ou poder prover uma maior experiência para o cliente, né? O cliente também está pedindo isso da gente, né? O cliente também quer poder fazer mais coisas no WhatsApp do que ele faz hoje. Então, isso é uma combinação bem poderosa. E eu acho que também a gente tem aqui no Brasil uma coisa assim, bem singular, e todo mundo que já trabalhou com marketing aqui sabe que assim, a coisa mais difícil que você tem como um marqueteiro é você mudar comportamento de consumidor, né? E aqui a gente não precisa mudar o comportamento, né? O consumidor já está no WhatsApp, né? Então, é uma provocação que a gente faz bastante para as empresas que falam com a gente, que ainda estão aí hesitantes um pouco, o seu cliente já está lá, ele já quer falar lá. Se você não está falando aí, o seu concorrente provavelmente está. Então, a gente sempre coloca o Brasil assim como um mercado prioritário, né? Então, os testes são feitos aqui, a gente aprende aqui, leva as experiências, a própria escala, né, do Brasil provê bastante indicador e insight para a gente poder estar atualizando o produto e pensando aí no futuro.
E, Marcos, eu vejo que o WhatsApp, acho que para muitas pessoas que talvez não entendam como um canal digital, né, de comunicação, ela tem uma grande diferença perante os outros canais que as empresas utilizavam até agora, como e-mail, como push, SMS, que as marcas falavam com o consumidor não tinha voz para falar isso. Então, para mim, uma das maiores evoluções e inovações do WhatsApp é justamente isso. Permitir que o consumidor seja o porta-voz, o protagonista de todo esse relacionamento com as marcas. E isso fez mudar grandemente até o comportamento de como as marcas lidam com seus consumidores. Aqui, por exemplo, dentro da Cint, a gente tem pessoas pensando o tempo todo em como mudar isso e apoiar as marcas a se revolucionarem nesse sentido. Como que você vê isso do lado aí do WhatsApp também, nesse pensamento sobre o comportamento do consumidor? Não, é uma ótima pergunta. Olha, Márcio, eu acho que a expectativa e o comportamento do consumidor vem mudando, né? Ao longo, isso é uma constante. Uma das coisas que a gente tem aprendido aí quando a gente fala com empresas que estão começando, ou até mesmo olhando, né, os nossos papos aqui e tudo mais, que assim, o principal equívoco que a gente vê das empresas que querem começar é querer replicar no WhatsApp uma experiência já existente em outros canais, né? E a gente costuma falar assim que o WhatsApp não é mais não é uma plataforma só conversacional, é uma plataforma de experiência, né? Então, se você pegar lá a sua régua de comunicação que você tem hoje por e-mail e fazer simplesmente um copy-paste daquilo, as chances de não funcionar são muito grandes, né? E eu acho que tem algumas coisas aí que são importantes nessa mudança do comportamento. Então, quando você manda um e-mail para alguém, né, você tem meio um SLA dentro da sua cabeça para alguma empresa, você tem um SLA interno dentro da sua cabeça que você tolera 24 horas, né, de resposta. Quando o consumidor manda uma mensagem para o cliente, por mais que essa comunicação seja assíncrona, o limite de tolerância é menor que esse. Então, o consumidor quer ter uma experiência de mais profundidade, né? E o que a gente fala também é o seguinte, né? Para as marcas, que marca que hoje se permite que o seu cliente converse com ela? São poucas, né? Você tem a experiência da marca quando você entra numa loja, né? Quando você entra no site, mas a experiência de você conversar com uma marca é uma experiência bem mais profunda, né? Bem mais pessoal e bem mais íntima até. Então, o consumidor, quando ele está conversando com alguma marca via WhatsApp, ele tem a mesma expectativa, né, que ele tem conversando com um amigo, né? Ele quer que aquela conversa seja uma conversa realmente importante, não puramente uma transação. Então, a gente vê bastante o comportamento do consumidor migrando ao longo do tempo, né? E as empresas também fazendo um esforço para se adaptar a essas mudanças, né? A gente vê bastante, a gente conversa bastante sobre, poxa, mas entre mandar um WhatsApp, mandar um e-mail e ligar, né? Qual é o canal mais eficiente? A gente escuta bastante isso daí, mas na verdade a pergunta que a gente faz é assim, qual é o canal que o seu cliente quer, né? Hoje, dificilmente você pega o telefone e liga para alguém ou liga para acho que menos de 2% do uso dos telefones móveis são para voz, né? Então a gente quer estar sempre em sintonia com o que o cliente quer. E a gente vem trabalhando no produto também para acompanhar essas mudanças, né? Então quando a gente olha aí um retrospecto de 2, 3 anos atrás, muitas das coisas que a gente faz hoje no WhatsApp a gente não fazia antes, né? Áudio, vídeo, voz, botões, catálogos. Então a gente também vem aperfeiçoando aí o produto para ele estar mais próximo do que o cliente espera. É bem interessante esse ponto que você está falando sobre como o consumidor quer ser tratado, e eu sempre explico até para as empresas com qual a gente se relaciona, para pensar um paralelo do dia a dia, do cotidiano da conversa, o uso da aplicação WhatsApp. Esse ponto do assíncrono, né? Por exemplo,
É comum a gente trocar uma mensagem com um amigo e depois de 1 hora responder o seu amigo, né? Então, existe isso e a empresa precisa estar preparada Sim. para continuar essa conversa, mesmo que aquela conversa não seja naquele momento que ele começou a ser atendido pela empresa. Então, tem muito esse paralelo de como se falar. E o consumidor quer ser tratado individualizado, assim, quer ser tratado como uma outra pessoa ali do outro lado e não como um processo assim, massa de comunicação em cima dele. Então, é bem curioso e hoje eu percebo que as empresas também estão se preparando do lado dela para conseguir dar essa experiência, porque os canais digitais anteriormente utilizados tinham um formato de organização dentro das empresas e hoje a gente está falando de várias carreiras, inclusive, que foram criadas a partir desse conceito novo conversacional, que implica em você ter um design conversacional, entender como se falar, o tom da conversa, criar o persona do outro lado, que vai ser a pessoa perante a marca que vai conversar. É óbvio que em muitos casos é um robô falando com uma pessoa, mas tentando personificar isso, trazer essa experiência individual para o cliente. Hoje eu já vejo muitas empresas criando equipes, estruturas para suportar tudo isso. Você também do lado do WhatsApp está vendo isso? Como Sim, que você vê? Não, a gente está vendo isso assim muito forte, né? Então, uma grande empresa aí do setor financeiro tem uma organização, uma equipe, acho que de perto de 100 pessoas para trabalhar em WhatsApp. E, na verdade, o que essas pessoas fazem não é parametrizar mensagem, é criar uma experiência, né, conversacional. E isso você precisa, assim, de vários skills. Você precisa que aquela conversa reflita os valores da marca. Você precisa que os indicadores que você está medindo naquela conversa possam realimentar a empresa e ter efetividade. Então, a gente vê assim o WhatsApp se tornando cada vez mais relevante para objetivos centrais de negócio, para geração de receita, inclusive. Isso é uma mudança assim, tremenda versus o que a gente via antes de simplesmente um caso de uso lá para você ter um FAQ, né? E diminuir o teu volume de atendimentos no telefone. Então a gente vê isso daí assim bastante crescendo bastante nas empresas, né? E a gente fica cada vez que a gente vê um caso sofisticado, né, que surpreendente, ou cada vez que a gente vê uma empresa apostando, né, numa experiência conversacional mais sofisticada, a gente fica orgulhoso, né? É mais uma coisa que o Brasil está fazendo aí na frente, já que a gente não pode mais comemorar o futebol, a gente tem que buscar outras coisas para a gente ter orgulho de ser brasileiro. Essa é uma... Exato, muito bom ponto. E eu também vejo isso, quando a gente está falando em relacionamento com as empresas, explicando o desafio, as empresas aqui no Brasil estão num grau de maturidade muito superior às empresas lá fora, tanto em sentido de use cases, como em maturidade dentro da organização, em como está preparado para isso, né? Então, eu vejo uma diferença brutal, né, de como o Brasil está sendo protagonista e inovador nesse sentido, e é muito mais fácil para a gente explicar o que é necessário. Lá fora é um processo até de explicar o que é a existência do canal, porque é importante, a gente tem que praticamente vender o canal para eles Eu acho que a entenderem. gente toma mais risco, né? O brasileiro acho que toma um pouco mais de risco em adoção de tecnologia, então faz as coisas serem mais rápidas. Eu também acho, e assim, até esse ponto, né, de experimentar as novidades, o brasileiro é muito mais aberto a experimentar, avaliar o que dá certo, o que não dá certo, e operar em cima disso. Então, isso facilita, a gente sugere e o cliente, a empresa, está disposto a arriscar, mesmo que ele não saiba se o resultado vai ser positivo ou não para a empresa. Muito bom esse Bom, ponto. eu lembro de uma, e vocês acompanharam bem de perto isso. Eu lembro quando a gente permitiu que se pudessem enviar mensagens de marketing
Lembro. via WhatsApp, Aham. né? E a gente, de novo, a gente testou aqui, começamos praticamente junto aqui, isso desde o começo. Eu lembro que a primeira resposta das empresas foi: ótimo, eu vou pegar tudo que eu faço no SMS e vou jogar para o WhatsApp, né? E aí a gente, não, calma, não é assim, não é assim, né? A gente tem que ter, a gente acredita que o canal é corresponsável pela qualidade da mensagem, né? Então a gente tem os indicadores de qualidade do WhatsApp, a gente não quer ser um canal de spam, mas eu lembro de ter chegado quando a gente começou a falar de mensagens de marketing para as empresas e falar assim, ó, para mim a melhor analogia para você mandar uma mensagem de marketing para um cliente seu é imaginar você convidando alguém para ir na tua casa, né? Quando você convida alguém para ir na tua casa, a analogia é o WhatsApp como se fosse a sua casa. Uhum. Você quer que essa pessoa chegue na hora que você combinou. Você não quer que ela chegue enquanto você está de pijama ou você está preparando alguma coisa. Ela tem que ter alguma coisa relevante para você. Então, se é alguém fazendo uma cobrança, provavelmente você não quer que esteja na sua casa, não naquele momento. Você quer que ela, né, tenha um certo padrão de etiqueta, então você não quer ninguém gritando na sua casa, escrevendo com caps lock e tudo. Então, a gente conversou bastante com as empresas aí, fazendo essa analogia de, olha, o WhatsApp é um canal importante para você fazer marketing, mas você tem que tratar isso como uma comunicação pessoal, como se você estivesse recebendo alguém na sua casa, né? E a gente vê que a partir daí a gente seguiu aí, hoje é um super sucesso. Sabe, Marcos, eu explico até de outra forma para as empresas a importância desse cuidado. Porque geralmente quando a gente envia um SMS ou manda um e-mail, a base é da empresa que está enviando isso. Eu sempre explico que a base do WhatsApp é do WhatsApp. Então ele tem que cuidar daquele grupo de pessoas que adotaram aquele canal como um canal de conversa, de relacionamento com as pessoas. E para o WhatsApp é super importante manter como um local Sim. seguro em que essas conversas aconteçam e que eles não sejam, como o e-mail se tornou, um canal praticamente de spam, né? De muita comunicação a ponto que as pessoas não leem a caixa de e-mail, né? Quando a gente olha a nossa caixa de e-mail particular, e eu vou falar a minha, tem aquele monte de e-mails classificados já como spam ou como lixo, e eu praticamente só leio algumas informações ou vou esporadicamente à minha caixa de e-mail para olhar algum e-mail quando eu fiz uma compra e confirmar que aquela compra foi realizada. E o WhatsApp não pode fazer isso, se tornar um canal que a partir de um certo momento eu não vou querer mais olhar meu WhatsApp porque existem muitas mensagens ali e eu vou começar a não encontrar mais a mensagem do meu amigo, do Marcos aqui, querendo falar alguma coisa importante. Então, eu falo muito para as empresas dessa preocupação e por que dessa importância de cuidar do canal e continuar mantendo essa relação com seu consumidor da mesma forma como você gostaria de ter aquele canal com seus amigos falando fatos relevantes para mim. Não, é super importante. A gente acredita muito nisso, que o canal realmente é corresponsável pela qualidade das mensagens, né? O consumidor já viu isso e as empresas também estão vendo, né? E eu acho que elas estão também se apropriando, né, desse caráter pessoal do canal, né? E desse cuidado. Isso acaba refletindo até em indicadores, né? Em melhoras de indicadores. Então, hoje a taxa de abertura de e-mail é baixíssima, né? A taxa de WhatsApp, não. Então, justamente essa preocupação com qualidade, essa preocupação com esse caráter pessoal, eu acho que é o grande diferencial, né? Além de, enfim, criptografia e tudo que a gente sabe sobre o WhatsApp, mas manter esse caráter, né, de qualidade, esse caráter pessoal é o que trouxe o sucesso do WhatsApp até aqui, né? Por que você acha que a gente aqui no Brasil é tão mais inovador de fato e adotou tão melhor o WhatsApp? Porque eu sempre fico com essa impressão que
sim, os consumidores primeiramente adotaram, né, como canal principal de comunicação, mas ao mesmo tempo as empresas também adotaram muito rápido tudo isso. Onde que você vê que foi o clique? Não sei se você consegue refletir que foi onde que as empresas começaram a inovar. Olha, eu acho que o clique, Márcia, é difícil de responder, mas assim, eu acho que o clique da inovação veio quando, né, as empresas entenderam que a experiência conversacional podia ser na jornada inteira, né? Então, quando a gente começou fazendo só suporte, basicamente você construía lá um bot minimamente estruturado para fazer um FAQ, né, e um transbordo de agente humano, e o seu problema estava resolvido. Mas a partir daí as pessoas começaram a entrar nos bots da empresa e perguntar sobre compra de produto, sobre onde está a loja mais próxima. Então a necessidade a demanda do cliente criou a necessidade por inovação, né? Então quando o WhatsApp saiu desse espectro assim, de pós-venda e passou para ter uma atuação mais de venda e de antes de venda, isso se conectou mais com os objetivos de negócio, né, das empresas e permitiu a inovação. Mas quem pediu foi o cliente, né? Legal. Quem pediu foi o cliente. Então a gente via no começo, a gente falava com o cliente, falava assim, não, pô, eu coloquei esse bot aqui para responder, né, pós-venda, pô, e agora tem um monte de gente me perguntando como é que compra. Isso 2, 3 anos atrás, né? Falei, bom, então tá aí, né? Então o cliente, eu acho que a necessidade do cliente que forçou a inovação. E a gente tem algumas características aqui únicas no Brasil. Por exemplo, o envio de mensagens de áudio, né? Se você vai em qualquer outro país ou qualquer outro lugar utilizando o WhatsApp, o envio de mensagem de áudio é muito menor do que acontece aqui. E você já vê as empresas trabalhando nisso. Então, para várias empresas, você consegue mandar um áudio, ele transcreve aquilo e responder, enfim. Então, acho que a própria demanda a demanda do cliente forçou as empresas a inovar. E eu acho que a gente ainda está no primeiro ciclo de inovação, né? Eu acho que ainda tem muito espaço para inovar. A gente tem um ditado lá na Meta que a gente fala sempre que a jornada só está 1% pronta. Acho que a gente ainda está assim, no 1% da inovação, né? A gente vê bastante casos sofisticados aí, mas assim, o potencial ainda é enorme, né? Mas assim, basta ouvir o que o seu cliente está pedindo, né? Às vezes ele não pede de uma maneira tão articulada, assim, Não mesmo. mas com toda a plataforma de analytics ou com tudo que os parceiros conseguem oferecer hoje para as empresas, é possível você identificar o que o seu cliente está esperando e que você não está servindo lá. Então, acho que tudo isso eu falei para assim, o cliente está pedindo. Você me fez lembrar alguns casos aqui que aconteceram conosco. Uma foi de uma empresa do setor de beleza, que a gente tinha um serviço que era para atender as vendedoras dessa empresa a se comunicarem com a marca. E a gente tem todo um sistema que monitora como que a nossa performance dos bots, como que ela está respondendo. Existia um grupo de mensagens que sempre davam uma resposta incorreta e a gente percebia claramente que essa resposta não estava acontecendo. E a gente foi investigar e a gente percebeu que, ao invés de responder o bot, como é naturalmente, ou via um botão ou colocar alguma resposta, o que estava chegando para a gente eram áudios. E a gente não estava esperando receber esses áudios. E prontamente a gente começou a ouvir esses áudios e tentar entender o que estava acontecendo, quais eram aquelas mensagens, por que as pessoas mandavam pelo áudio e não pelo botão ou menu que a gente disponibilizava. E, curiosamente, a gente recebeu e ouviu várias mensagens muito similares,
da vendedora falando, por favor, você poderia me enviar por áudio, porque eu não sei ler? E isso impactou muito a gente, a ponto que a gente começou a transcrever essas mensagens, né? Tentar entender, decodificar essas mensagens por áudio. E a gente começou, a partir do momento que a gente recebia áudio, responder por áudio também essas consumidoras. Então, é muito curioso, porque assim, a gente não tinha previsto de forma alguma esse tipo de use case, e a gente resolveu apostar e responder, e foi ótimo. E um outro caso que eu lembro é de uma empresa de mídia que falava assim, eu quero usar emojis, né? Não quero, as pessoas já falam por emojis, por que a marca não pode falar por emoji? E a gente chegou e falou assim, poxa, mas como é que a gente vai resolver isso e colocar os emojis aqui como uma resposta? Então, sim, eu acho que aqui tem muita criatividade, as aplicações, os clientes nos provocam o tempo todo, a gente inova justamente porque a gente vê esses casos de uso que são inovadores e que provocam isso, e que forçam a gente a inovar o tempo todo. Não, e é parte, acho que é parte também da cultura do brasileiro, né, Márcio? Eu tenho, como eu falei, muitos executivos da Meta vindo aqui visitar o Brasil, e a primeira coisa que eu tento explicar para eles é o que é gambiarra. Uhum. Porque, na verdade, o brasileiro é criativo por natureza, está sempre buscando ir além. Eu acho que muitas dessas inovações que a gente vê estão vindo pela própria característica do brasileiro, de tentar sempre um caminho alternativo, de buscar soluções diferentes para um mesmo problema. Então, que bom que as empresas já perceberam isso e estão nesse caminho, hein? Márcia, agora é minha vez de fazer uma pergunta para você. A gente falou bastante aqui do Brasil, da popularização do WhatsApp, mas para quem está ouvindo esse podcast, né, e está olhando para o WhatsApp ainda pensando, pô, como eu dou o primeiro passo, né, olhando com um pouco de desconfiança, o que você tem a dizer? É um projeto de milhões e de anos? É um projeto de semanas e dezenas? O que você tem a dizer para essas pessoas que querem dar o primeiro passo? É bem curiosa essa pergunta, porque acho que é a pergunta que eu ouço mais em todos os clientes, né? Todo mundo pergunta isso, eles querem entender. E o que a gente orienta? Cada empresa começar por um caso de uso muito simples e começar por aí. Acho que existe uma empresa, por exemplo, que já não tem um FAQ no site, né? Que seja de pergunta e resposta, alguma coisa que os consumidores de fato tenham alguma dúvida. Implementação disso é muito simples. Hoje a gente tem, inclusive, uma forma de transformar isso como se fosse um template. Então, em semanas, a empresa já consegue disponibilizar esse serviço. E a gente sempre explica que a empresa também precisa se educar sobre o canal. Então, a nossa sugestão é que ela aprenda, entenda, ouça o que os consumidores delas estão buscando naquele canal, porque pode ser muito diferente de um contact center, por exemplo. Quando você liga para um contact center, às vezes você está lá para resolver um tipo de problema. Mas quando ela está no canal de WhatsApp, pode ser outro tipo de problema, outra busca de informação que ela tem. E isso não existe uma bala de prata para todas as empresas. Então, você precisa primeiro entender, colocar aquele canal à disposição, entender qual a necessidade, ouvir o que o consumidor está lá inteirando com você e, a partir dali, crescer os serviços ou novas aplicações. Não existe uma regra geral, mas é possível fazer em semanas com pouquíssimo investimento. Então, isso não é para as grandes empresas somente, é também para as pequenas que têm isso e que querem começar de um ponto de partida. O que a gente não recomenda é fazer um projeto gigante logo de cara, porque a empresa não sabe exatamente o que é buscado naquele canal. Então, isso a gente evita, sugere, óbvio, que se a empresa insistir e tiver um know-how para fazer isso, a gente apoia em toda a jornada,
mas é fundamental que ela escute. Canal conversacional, de novo, é diferente do e-mail, do push ou do SMS. A marca não está só disparando uma comunicação e não vai ter um feedback. O feedback é rápido nesse canal. Então, é muito fácil você entender o que o consumidor está buscando, o que ele gostaria de responder ali. E geralmente é muito diferente do que as empresas colocam como ideia inicial de projeto no canal. Então, pegando um pouco de carona nisso que você colocou, Márcia, a gente vê que sim, dá o primeiro passo, começa com uma dor de negócio, vai ampliando. A gente vê algumas verticais já mais maduras nessa experimentação, né? Então, a vertical de serviços financeiros, a vertical de varejo e a vertical de serviços são verticais que acho que ousaram um pouquinho antes, né? Não só pela necessidade de pós-pandemia, como eu falei, mas conseguiram entender realmente como conectar o WhatsApp, né, a uma dor de negócio, né? E já estão hoje com um nível de maturidade bem alto, né? Então a gente vê casos desde venda de serviço financeiro até venda de linha branca, enfim, trafegando tudo pelo WhatsApp. Então essas verticais, acho que elas já ganharam um pouco mais de tração. Você vê isso também aqui na Cint? Como que você... Eu vejo bastante a aderência de serviços financeiros, sim. É algo que não era esperado. A gente imagina, serviço financeiro geralmente é muito mais conservador na adoção de novas tecnologias. Eu acredito a essa inovação e essa vanguarda justamente porque existe uma alta demanda, né, de comunicação com o setor financeiro, a necessidade de resposta rápida, resposta inclusive de aplicações como, por exemplo, avisar que você fez uma transação bancária e confirmar se essa transação é sua para evitar fraudes aqui. Então, é bem curioso essa adoção, mas eu vejo muito, no nosso caso, utilities usando bastante. Então, utilities que são segmentos que, por exemplo, tem que fornecer, por exemplo, uma segunda via de boleto, facilitar pagamento, tirar dúvidas sobre datas de vencimento, utilizando muito o canal. E, de fato, empresas que já têm uma adoção de tecnologia e que têm um app, migrando essa comunicação do app para o canal de WhatsApp. Aliás, a gente tem observado muito essa tendência de quem tem um app fazendo essa transição, deixando o canal de WhatsApp muito mais como um canal complementar até dessas aplicações. Então, eu vejo isso muito presente nos nossos clientes fazendo esse tipo de uso. Não, e super, super em linha com o que a gente vê, né? Assim, a gente acho que existiu durante alguns anos quase um fetiche por super apps, né? A gente via toda a empresa queria construir o seu super app, verticalizar os seus serviços, enfim, isso acho que pode fazer sentido para algumas indústrias, mas a gente tem visto bastante, e a provocação que a gente faz também, olha, você tem a experiência do seu app, mas constrói uma experiência conversacional também. E deixa o seu cliente decidir para onde ele vai sentir menos fricção, menos atrito na conversa, onde ele vai usar menos espaço do aparelho celular que ele tem, ou menos banda de internet. Então a gente vê também esse movimento de divisão do tráfego, né? Não só canalizar tudo para o app, mas ter o seu app e também construir essas experiências conversacionais e aprendendo também, porque a expectativa do cliente, como a gente falou no começo, é diferente para cada canal que ele usa, né? Mas a gente está super em linha com o que a gente vê também. E eu vejo o WhatsApp, ele é um misto do que o app proporciona, né, como serviços, porque você consegue praticamente já fazer tudo dentro do WhatsApp, a experiência que ele está executando, por exemplo, dentro do app, mas tem essa conexão de relacionamento, né, de permitir essa
percepção de que é um tratamento individualizado, que você está conseguindo fazer isso. Isso eu acho que é a beleza, né, do WhatsApp, e aí, de novo, o gancho que você falou logo lá no início, de que não é só transpor as coisas, nem só de canal de e-mail para o WhatsApp, mas também quem está construindo isso, ela tem que praticamente, eu sempre peço, põe um papel em branco, esquece um pouquinho, não faz uma transposição só do app para o canal de WhatsApp fazer a mesma experiência. Ela é totalmente nova, você consegue se relacionar, você consegue puxar o gancho da última conversa e continuar aquela conversa que você tinha. Isso você não consegue no app. Toda vez que você abre um app, é uma nova experiência, ninguém espera que o app reconheça você, o que você fez lá. Em alguns casos tem a experiência de compra do que você fez a compra anterior, mas ele não está esperando que tem um outro lado lá conversando com ele. O que o canal de WhatsApp tem muito presente e que faz isso muito bem. Marcos, acho que a gente, como sempre, né, tem assunto para ficar aqui falando horas, e a gente conseguiu trazer aqui pontos super relevantes e o WhatsApp está inovando sempre. A gente vê as novidades que vocês estão lançando o tempo todo aqui, então provavelmente a gente vai fazer um convite de novo para você voltar aqui para contar essas novidades, a gente dividir tudo o que tem de novidade para frente. Então já antecipo um convite para você voltar aqui e contar essas novidades para a gente. E queria te agradecer de novo por estar aqui, disponibilizar esse tempo e contar para a nossa audiência desse podcast e trazer todas essas informações super ricas sobre o WhatsApp. Convite de antemão aceito. Márcia, sempre um prazer. Obrigado pelo convite. Eu gosto muito de dividir e aprender também com você aqui no dia a dia. Então, eu que agradeço e estou disponível para quando vocês me chamarem.